vamos dar início agora à disciplina de atos administrativos. Essa matéria é muito recorrente também em concursos, está em todos os editais que a gente tem acompanhado de carreiras policiais, desde soldado até delegado de polícia, agente da Polícia Civil, todas as carreiras policiais mesmo de modo geral, carreiras de segurança pública de modo geral, que abordam direito administrativo, tem no seu edital a matéria de atos. Tem sido tão importante quanto princípios. Atos, pessoal, há um tabu em torno dessa disciplina, porque vocês costumam afirmar que vocês não entendem atos, que vocês têm dificuldade com atos, que é uma matéria difícil, de difícil compreensão. Veja bem, atos é uma matéria teórica, muito conceitual, muito técnica. Até aí concordo com vocês, mas não é uma matéria complexa. Se você se permitir aprender atos administrativos, você não erra mais e aprende uma vez só. É uma matéria que é possível assimilar a lógica que ela sugere e não mais errar em provas e não mais ter aquela dificuldade de entender os seus conceitos, que não são assim tão complexos, são técnicos, são específicos, têm nomenclaturas próprias, mas não é tão complexo o entendimento do conteúdo desses conceitos. Vamos iniciar aqui. Primeiro eu vou exteriorizar um conceito doutrinário de atos, depois a gente vai debruçar sobre os detalhes desse conceito. Ato administrativo, portanto, é exteriorização da vontade de agentes da administração pública ou delegatários nesta condição sob o regime jurídico de direito público que vise a produção de efeitos jurídicos com o fim de atender ao interesse público. Primeira parte, exteriorização da vontade. A primeira coisa a se refletir sobre atos, por mais que pareça óbvio, é que ato é uma manifestação de vontade, diferente de um fato. Se eu deixo o meu pincel sobre a mesa e esse pincel eventualmente cai no chão, isso é um fato. Não é um fato jurídico, não, é um fato do mundo. Um fato do mundo. Mas se eu pego o pincel e eu jogo o pincel no chão, no mesmo lugar, já não é mais um fato, isso é um ato, porque é uma manifestação de vontade. Ato administrativo é um ato jurídico, não é um simples ato de jogar um pincel, ganhou uma qualificação. Quando eu digo que o ato ele é jurídico, ele tem a possibilidade de mudar o mundo jurídico, de modificar direitos, de extinguir direitos, de constituir direitos. Isso é o ato ser jurídico. Ele ganhou essa qualificação jurídico. Existem fatos jurídicos também. Vou até facilitar a sua vida. Vou voltar no mesmo exemplo do pincel. Se eu, professor de uma instituição privada, coloco o meu pincel deliberadamente sobre a mesa, esse pincel cai no chão, um aluno passa, pisa, quebra um braço, se estrepa no chão, quebra o celular, gerou um dano para esse aluno. Podemos refletir, não estou afirmando que vai existir responsabilidade, mas podemos refletir se a instituição pode ser indenizada, se o professor pode ser processado, se essa pessoa que se lesionou pode buscar uma reparação de danos. Esse fato do pincel cair ganhou a qualificação ou pode ganhar a qualificação de fato jurídico. Se o pincel cai da mesa no chão e nada acontece, isso é um mero fato da vida. Se o pincel cai e isso gera um dano a alguém, esse fato da vida pode ganhar essa qualificação, fato jurídico. Ato não é diferente. Se eu pego o pincel e jogo deliberadamente no chão, já não é mais um fato, é um ato, porque é uma manifestação de vontade. Mas se por outro lado, eu jogo o pincel no chão e eu acerto, aliás, jogo no chão não, jogo para o lado, no chão é mais difícil, jogo para o lado e acerto o aluno no olho, o aluno cai, machuca, quebra o celular, igual caindo no chão. Esse ato de jogar o pincel em alguém, lesionar essa pessoa e essa pessoa moveu uma ação de reparação de danos contra mim, esse ato virou um ato jurídico, um ato que gerou efeitos jurídicos. É basicamente isso. Claro que aqui é um pouquinho mais complexo, mas a ideia é mais ou menos essa. É uma manifestação de vontade que tem a finalidade de produzir efeitos jurídicos. No meu caso do pincel não tinha finalidade. Foi um acidente, aconteceu. Mas no caso do ato administrativo, tem uma finalidade de alcançar um efeito jurídico. Então você acompanhou.
ato é manifestação de vontade. Ato jurídico é uma manifestação de vontade que vai causar algum efeito jurídico. Mas quando a gente vem e chama esse ato de ato administrativo, aí os efeitos que ele vai produzir são específicos. Quando a gente fala que é um ato administrativo, não deixou de ser uma espécie de ato jurídico. Ato jurídico é um gênero, há vários atos jurídicos, entre eles o ato jurídico chamado ato administrativo. O ato administrativo é, portanto, uma espécie de ato jurídico, entendeu? Uma manifestação de vontade com a finalidade de produzir um efeito jurídico, mas um efeito jurídico específico, de ordem administrativa. Começou a entender? Começou a entender? Então vamos voltar. Exteriorização da vontade. Isso eu já te expliquei. De agentes da administração pública. Lógico, se é ato administrativo, é um ato vindo da administração. Agentes da administração pública ou delegatários nesta condição. Quem são os delegatários? Esse delegatário aqui é o delegatário de serviço público. Alguns serviços públicos, o Estado, às vezes por não ter recursos, por não ter meios, por não ter agentes suficientes, o Estado delega para um particular. Delega para um particular. O Estado continua titular do serviço público. Ele só delega para um particular a execução desse serviço. As concessões são isso daqui. As concessões. Concessão de administração de rodovias, os pedágios, concessão de serviço de energia elétrica, de prestação de serviço de energia elétrica, tratamento de água e esgoto. Aqui em Goiás não é concessão porque as empresas estatais que exercem o serviço de água e esgoto, tanto como o serviço de energia elétrica. Mas no Rio de Janeiro, por exemplo, salvo engano, é a Sabesp, não me fala a memória o nome, mas é uma empresa privada que presta serviço de tratamento de água, esgoto e distribuição de água. É uma empresa privada que só exerce o serviço porque o Estado delegou para ela. O Estado delegou que ela preste esse serviço, que continua sendo um serviço público. E quem usufrui esse serviço paga ali uma tarifa para ela. Paga uma tarifa. Isso é delegatário do serviço público. Um particular, não é poder público, um particular, o caso da Sabesp lá do Rio de Janeiro, a empresa de água lá do Rio de Janeiro, não me recordo o nome, é o caso dessa empresa que presta o serviço de água e esgoto lá no Rio de Janeiro. É uma empresa privada. O dono é um particular, não é poder público, mas o poder público delegou para ele um serviço público. Quando ele, delegatário, nesta condição, o que eu estou dizendo com nesta condição? Na condição de delegatário. Vamos imaginar que essa empresa do Rio de Janeiro que presta serviço de água e esgoto, ela presta algum outro serviço lá no Rio de Janeiro. Ela vende algum produto de água lá, algum produto de encanação. Ela vende cano, vende materiais lá de engenharia hidráulica, não sei. Estou inventando, tá, gente? Não sei, estou inventando. Vai que ela vende produtos de engenharia hidráulica. Isso não é concessão de serviço público. O poder público não concedeu para ela esse serviço. Quando ela está vendendo lá produtos de engenharia hidráulica, porque ela quis vender, ela quis exercer essa atividade comercial, não é ato administrativo que ela está fazendo, porque ela não está na condição de delegatária. Mas quando ela está prestando serviço de tratamento e distribuição de água e esgoto, aí sim, ela está agindo como delegatária. Porque esse serviço de tratamento de água e esgoto foi um serviço público concedido para ela. Um serviço público. Então, quando ela é delegatária, nesta condição, na condição de delegatária, prestando o serviço que lhe foi delegado pelo Estado, também emite um ato administrativo. Sob regime jurídico de direito público. Quase falei privado, né? Vou estar com a empresa na cabeça. Regime jurídico de direito público. Expressão que nós já repetimos várias vezes nessa aula. Falamos lá no começo para dizer que direito administrativo é ramo do direito público. Falamos lá em princípios para dizer que a base do regime jurídico administrativo é supremacia e disponibilidade, aqueles dois princípios implícitos. Há esses princípios aqui então? Sim, claro.
O ato administrativo, por regra, tem lá como base os princípios da supremacia e da indisponibilidade? Sim, claro, é isso que está afirmando aqui. Regime jurídico administrativo, regime jurídico de direito público, perdão, significa que as normas de direito público, as normas do regime jurídico administrativo é que vão reger esse ato. Quem vai regular esse ato não são normas do direito privado, são normas do direito público. É isso que o conceito está dizendo nessa parte. Que vise a produção de efeitos. Todo ato visa a produção de efeitos jurídicos. Eu expliquei lá no começo. Não é um ato qualquer, é um ato jurídico. Tem o condão de modificar direitos, de extinguir direitos, de criar direitos. Por isso que é um ato jurídico. Com o fim de atender ao interesse público. Por quê? Porque a administração sempre terá no seu âmago a preocupação em atender o interesse público. Eu falei anteriormente, discutindo princípios, que o interesse público ele é invariável, que o interesse público ele está sempre presente. Se eu vou emitir um ato administrativo, esse é o conceito aqui, se eu vou emitir um ato administrativo, necessariamente estarei preocupado em alcançar o interesse público, seja ele primário, seja ele secundário. Fácil demais. Elementos do ato administrativo. Pessoal, elemento vem de elementar. Tudo que é elementar é fundamental para o todo. Veja bem, pincel. A ponta do pincel onde há a tinta é elementar. A tinta dentro do pincel é elementar. Por quê? Porque se eu tirar a ponta, não tem pincel. Não funciona. Não tem como escrever com a parte de plástico. Não funciona. Se eu tiro o tubo de tinta, não funciona. É um elemento do pincel. Tudo que é elemento é elementar para o todo. Eu preciso de todos os elementos para funcionar. Eu preciso de todos os elementos para o pincel existir. Eu preciso de todos esses elementos para o ato administrativo existir. Eu preciso de competência, forma, finalidade, motivo e objeto. Preciso de competência, forma, finalidade, motivo e objeto. Esses elementos foram tirados da Lei 9784 de 1999, que é a lei que rege o processo administrativo em âmbito federal. Lembra que eu te falei que o direito administrativo é um ramo não codificado, que parte dos seus conceitos, aliás, quase que a integralidade dos seus conceitos é trazida, quase a integralidade é trazida pela doutrina, e quase não sai, né? E pela lei, pela legislação, espaço de modo geral. Aqui é um exemplo, 9784 é a lei do processo administrativo em âmbito federal, mas ela é tão completa em alguns pontos, ela foi tão enriquecedora trazendo esses elementos aqui, que a doutrina se apropriou disso, tirou da lei lá e falou o seguinte: olha, isso daqui sempre vão ser os elementos do ato administrativo, não importa se é processo administrativo ou não, não importa se é âmbito federal ou não. Competência, forma, finalidade, motivo e objeto. Vamos ver um a um? Competência: repartição de uma parcela da atividade administrativa a determinados órgãos e agentes, a fim de que seja exercida com especialidade. Pessoal, isso daqui também é uma preocupação com a eficiência. Ora, eu quero que o serviço público seja prestado da melhor forma possível, porque esse serviço público ele é essencial. O que eu faço? Atribuo competências. Quando se cria dentro da União, dentro do ente político União, ministérios, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura, Ministério do Meio Ambiente. A agricultura foi extinto, né? Foi incorporada a outra pasta. Pesca, agricultura e o caramba lá, foi incorporada a uma outra pasta de outro ministério. Mas diversos ministérios que existem são exemplos de distribuição de competência. Eu vou criar um sujeito com competência só para aquilo, para ele ser especialista naquilo. Eu vou dar uma competência específica para o sujeito, para o agente, para o órgão, para que ele preste aquele serviço da melhor forma possível, porque é só aquele serviço que ele presta. Ele é especialista naquilo, eu vou especializá-lo naquilo. A ideia da competência surge aí.
Eu quero atribuir competências específicas para órgãos, agentes, entes. Isso é competência. Logo, entre um dos elementos do ato administrativo é que o agente que está emitindo aquele ato seja competente para tal. Se eu estou concedendo uma autorização, que eu tenha competência para dar autorização. Se eu estou concedendo uma permissão, que eu seja competente para isso. Se eu estou multando, que eu seja um agente público que tem competência para multar. Se não tenho competência, é abuso de poder. Não posso. Abuso de poder. Nesse caso, por excesso de poder, porque abuso de poder é um gênero do qual o excesso de poder e desvio de finalidade são espécies. Então, se não tenho competência e edito o ato, é um excesso de poder, é abuso de poder, esse ato está viciado, esse ato é inválido, deve ser invalidado, porque competência é um elemento do ato. Se falta competência, o ato não deve existir. Beleza? Avancemos. Forma, mais simples, né? Meio como o ato se exterioriza. Meio como o ato vem para o mundo dos fatos. Se eu sou um fiscal da vigilância sanitária, chego no estabelecimento comercial que vende produtos alimentícios e existem produtos alimentícios impróprios para o consumo, eu posso apreender a mercadoria, eu posso lavrar uma multa, eu posso interditar o estabelecimento. Digamos que eu vou só lavrar uma multa. Forma, meio, como o ato se exterioriza. O ato é multa. Ele vai se exteriorizar pelo auto de infração. O auto de infração que eu vou escrever vai exteriorizar a multa. A multa é o meu ato administrativo. O auto de infração é a forma, é como eu vou exteriorizá-lo. Por regra, a forma é escrita. A forma é escrita, por regra. Mas nem sempre a forma é escrita. Há exceções. Por exemplo, o agente de trânsito, ele pode chegar numa avenida e fazer esse gesto aqui. Você sabe que esse gesto, ou deveria saber, se tirou CNH, que esse gesto aqui é uma ordem. Ordem é um ato administrativo. É uma ordem para quê? Para você parar. Isso daqui não é um pássaro com asa só, não. Isso é para você ir mais devagar. É um gesto, também regulado pela legislação de trânsito. Isso daqui, avançar, é um gesto e também é ato administrativo. É um agente público, é uma manifestação de vontade, é exteriorizado por um agente, tem uma finalidade específica, é regido pelo regime jurídico de direito privado, tem como finalidade principal o interesse público, é voltado para o interesse público, tem todas as características do ato administrativo. É um ato administrativo cuja forma é gestual, é exceção. É exceção, vez de regra é escrita, mas pode ser gestual. Assim como pode ser símbolo. Pode ser símbolo. Sabia que pode ser símbolo? Vejam se tem símbolo. Símbolo eletrônico ainda, olha que loucura. Você está vendo com o teu carro, tem lá o semáforo. Você sabe que verde é para você prosseguir. Amarelo, a gente aprende que fecha, que esse caramba corre, que esse negócio vai fechar, mas era para ser reduz a velocidade. O sinal pode vir a fechar. Vermelho, você deve parar, não pode avançar. O que eu estou te dizendo é, o semáforo, quando expressa esses sinais por meio das luzes, é o Estado emitindo um ato administrativo por meio de um sinal. Professor, mas espera lá. Você falou que é um agente ou delegatário nesta condição. Não é delegatário. Não é agente, não tem como aquela máquina ser um agente. Como é que é ato administrativo? Não, é um agente sim. É um agente sim. É o Estado que vai lá e instala. Ele pode até fazer ali uma concessão com particular para particular, controlar, fazer a manutenção dos aparelhos eletrônicos. Um particular pode até controlar ali a manutenção, instalar, ver se está funcionando. Uma empresa contratada especializada, pode até acontecer. Mas quem está dando a ordem para instalar, quem está dando a ordem para você seguir, reduzir ou parar, é o Estado. O semáforo é só a forma. É só a forma. É sim um agente público. É um ato administrativo
que excepcionalmente foge à forma tradicional que é escrita e vira símbolo. Beleza, pessoal? Expressões também são. Para aí. Quando o policial manda você parar, falando para você parar. Isso é um ato administrativo. É uma ordem. É um ato administrativo. Beleza? Apito do agente de trânsito também é forma. É um ato administrativo que foge à regra que é escrito. Exceção, né? Comandos verbais, símbolos ou gestos. Beleza? Próximo elemento do ato administrativo. Finalidade. Fim imediato. Já explico que isso daqui é diferente de fim imediato. Imediato é o que está mais próximo, imediato está um pouco mais distante. O fim imediato, objeto genérico e, atenção aqui, invariável de todo ato administrativo. Sempre será a finalidade pública. A finalidade sempre será finalidade pública. Interesse público. Invariavelmente, todo ato administrativo terá como finalidade a finalidade pública, o interesse público. O seu fim imediato, um objeto genérico. Por que objeto genérico? Porque o objeto concreto, real, é o próximo elemento que a gente vai ver, que é o objeto. Aqui o elemento é a finalidade. Invariavelmente, a finalidade pública. Fim imediato. O que eu quero alcançar, mas não imediatamente. O que eu quero alcançar de maneira mais afastada. Quando como no meu exemplo que eu tinha dado anteriormente, eu fiscal da Anvisa, fiscal da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, vou no estabelecimento de produtos alimentícios e opto por lavrar uma multa, a multa é o objeto. A multa é o objeto. A finalidade é o interesse público. O interesse público de não ser prejudicado, a sociedade não ser prejudicada por receber em suas residências um alimento impróprio para o consumo. Isso é a finalidade pública. Finalidade pública é invariável. Invariável. É sempre finalidade pública. Se eu vou multar, finalidade pública. Se eu vou interditar, finalidade pública. Se eu vou mandar parar um carro, finalidade pública. Finalidade é sempre finalidade pública. É invariável. O objeto é que vai mudar. Parar é uma ordem. Interdição é interditar, literalmente. Multa é punir, coagi-lo. O objeto vai mudar, finalidade jamais. Sempre finalidade pública, invariável. É o mais fácil, o elemento mais fácil é isso daqui. O elemento mais fácil é a finalidade. O fim imediato, não imediato. Meu fim imediato, no exemplo da vigilância sanitária, meu fim imediato é multá-lo. Meu fim imediato é o interesse público. Falei que o próximo era objeto, mas na ordem está motivo. Motivo, outro elemento do ato administrativo. Situação de direito ou de fato que justifica o exercício do ato. Pessoal, motivo é a situação de fato ou de direito que justifica. Se eu vou multar um estabelecimento que vende produtos alimentícios, naquele mesmo exemplo anterior, qual é o motivo? Qual é a situação de fato ou de direito? Situação de fato, nesse caso há os dois, né? Situação de fato, produto impróprio. Situação de direito, a legislação impõe que o produto para ser comercializado tem que estar próprio para o consumo. Então, razões de fato e de direito que autorizem, que justifiquem a emissão desse ato administrativo. O motivo é a situação de fato ou de direito que explica por que eu vou emitir o ato. Por quê? Motivo é a razão de fato ou de direito para exteriorizar o ato. Razão de fato ou de direito para o ato existir. Por que eu vou emitir esse ato? Quais os motivos? Legais ou fáticos? No mundo concreto ou no mundo das leis que me obriga a agir, que me enseja a agir, que me provoca a agir. Eu, como administrador público. Observação aqui pode ser discricionário. Eu já adiantei um pouco para você a definição de vinculado e discricionário. Vinculado, a lei determina, eu só emito do jeito que a lei determinou. Discricionário, a lei me dá uma margem de escolha. O
motivo e o objeto que veremos a seguir. O motivo e o objeto que veremos a seguir são os dois únicos elementos dentro desses 5 que podem ser discricionários. Ou seja, para definir o motivo, haverá uma margem de escolha. Quem vai trazer essa margem de escolha? A própria lei. A situação de fato ou de direito que autoriza o motivo vai ser trazido pela lei. Alternativas de razões de fato, alternativas de razões de direito. Vou optá-las como agir e o agente público vou escolher, com base no mérito administrativo, uma razão de conveniência e oportunidade, a forma como vou agir, beleza? Então, motivo e objeto explicarei logo em diante, motivo e objeto podem ser discricionários. Com isso, eu estou afirmando que todos os demais são vinculados. A lei vai trazer como é a forma, a lei vai trazer como é a competência e a finalidade, você já aprendeu, que é sempre invariável. Só objeto e motivo vai ter margem de escolha para definir o motivo ou para definir o objeto. O agente vai ter uma margem de escolha para definir o motivo ou para definir o objeto. E essa margem de escolha, quem dá também é a lei. Discricionariedade não é exceção à legalidade, não é. Simplesmente diz que você não está apenas copiando o que a lei está mandando você fazer. Você está fazendo algo dentro de uma margem de escolha sua, mas foi a lei que te autorizou a escolher. E as hipóteses que você tem, é a lei que está te permitindo que você tenha. E você vai escolher com base no mérito administrativo, conveniência e oportunidade para a administração pública. Isso é ser discricionário. Só uma observaçãozinha aqui, Tinha esquecido do meu pincel, uma observação aqui. Não confunda motivo com motivação. Se a sua prova quiser ser um pouco mais complexa, se a sua prova quiser ser um pouco mais teórica, quiser avançar nos conceitos e trazer algo que possa te confundir, ela vai trazer a diferença entre motivo e motivação. Se você for pelo dicionário, se você for pela língua portuguesa, você vai encontrar uma tamanha dificuldade para diferenciar motivo e motivação. Vem para o direito administrativo. O motivo você já aprendeu. Situação de fato ou de direito que autoriza o ato. Mas motivação está dentro de motivo, mas é diferente. Por que está dentro de motivo? Motivação é a exteriorização do motivo. Que? Exteriorização do motivo? Se eu vou emitir uma autorização e eu simplesmente autorizo, o motivo é uma razão de fato de direito que me permitiu autorizar. O motivo sempre vai existir. Existe uma razão de fato ou de direito, uma situação de fato ou de direito que me permite conceder esse ato administrativo de autorização, licença, permissão, mas autorização mesmo, que é um ato precário. Autorização. Motivação é externar a autorização. Autorizo por quê? Isso. Exteriorizei. Trouxe para o mundo concreto o meu motivo. Expliquei, exteriorizado, geralmente por escrito, exteriorizei qual era o meu motivo. Exteriorizar o motivo é motivar, é motivação. Sempre há motivo, nem sempre há motivação. Sempre há uma situação de fato ou de direito que autoriza o ato. Nem sempre essa situação de fato ou de direito é externada, nem sempre ela é motivada. Alguns atos necessariamente precisam de motivação. A lei diz, o motivo precisa ser exteriorizado. Você, agente, tem que pegar o motivo e expor ele. Expor o motivo é motivar, é motivação. Se você não expõe, só existe um motivo. Você só não está expondo. Quando você expõe, exterioriza, você motiva. Vamos voltar no mesmo exemplo. Professor, como fiscal da vigilância sanitária. Cheguei no estabelecimento, interpretei que há produtos alimentícios impróprios para o consumo.
Se eu vou lavrar uma multa, uma advertência ou uma interdição, eu vou até na interdição que é mais grave, não precisa ser só interdição, mas vou na interdição que é mais grave. Se eu interdito o estabelecimento, esse ato de interdição é um ato que reduz direitos, é um ato que mitiga os direitos do particular. Então, se eu vou alterar os seus direitos, se eu vou alterar a sua esfera jurídica, se eu vou reduzir os seus direitos, e uma série de outras situações que trazem reflexos na sua vida jurídica, eu preciso motivar. Por quê? Porque você tem direito de saber o porquê do seu direito está sendo reduzido, o porquê do seu direito está sendo mitigado, transformado, mexido, alterado, o porquê da sua esfera jurídica está sendo tocada. Se você é dono de um empreendimento, você tem a liberdade de trabalho, a liberdade para empreender, o livre comércio para criar uma empresa de produto, qualquer produto que seja lícito, claro, mas você vai lá, abre o seu supermercado, vai vender os seus alimentos, você tem licença para funcionar, e eu chego lá e interdito o seu estabelecimento, estou restringindo uma série de direitos seus, eu preciso motivar. Neste caso, por um motivo principal, para que você possa se defender. Não só saber, mas se defender. Porque se eu vou interditar o seu estabelecimento, você pode falar, olha, não há nenhum produto perecível. Nenhum produto perecendo, né? Produto perecível pode até existir. Ser perecível não é um problema, é uma natureza do produto, né? Está perecendo um produto estragado, não há produto estragado. Por que você pode afirmar que não há produto estragado? Porque na hora de te punir, eu exteriorizei. Estou interditando porque há produtos impróprios para consumo. Produto tal, tal e tal. Pego o auto de infração e, como tem motivação nele, posso me defender. Não há nenhum produto perdendo, não há nenhum produto impróprio para consumo, senhor agente público. O que acontece é que eu sou um desafeto desse cara aí, ó. Lá no futebol eu sempre ganho do time dele, eu sou craque, eu dou um chapéu nele sempre, ele não gosta muito de mim, já dei uma falta um pouco mais dura nele. Isso é particular, esse cara me persegue há anos, esse cara é meu vizinho, esse cara me persegue. Esse agente aí, esse tal desse Luiz, esse fiscal, ele me persegue. É por isso que ele está me punindo, porque os meus alimentos não estão impróprios para consumo. Mas se eu não afirmo lá, se eu não exteriorizo esse motivo, não faço a tal da motivação, como que ele vai se defender? Como que o dono do mercado vai se defender? Pensa, num caso concreto, em que realmente haja uma perseguição. Pensa num caso concreto em que realmente o agente é um desafeto da pessoa e está interditando o estabelecimento por vingança, por sacanagem mesmo, mas ele não exterioriza. Pensa se a lei permitisse que você não motivasse atos que restringem direitos. Você ia se defender como? Como? Você nem sabe por que interditou, como é que você vai dizer que não é o motivo que está lá? Para você dizer que não tem produto impróprio para consumo, você tem que saber que a interdição existiu, porque eu estou afirmando que tem. Você vai lá tentar provar que não tem. Então, esses atos precisam de motivação. Não são todos os atos. Atos que concedem direitos, por exemplo, não precisam de motivação. Eu comecei o exemplo falando de autorização. A autorização é um ato que concede, que amplia seus direitos. Eu não preciso motivar uma autorização. Não preciso de motivação. Motivação é exteriorizar o motivo. Motivo é situação de fato ou de direito que autoriza o ato, que justifica o ato. Exteriorização é pegar isso daqui e expor. Motivação, é pegar isso daqui e exteriorizar. E expor. Não confunda. Muito próximos, mas são diferentes. Dentro de motivação, só a título de curiosidade mesmo, caso a sua prova queira aprofundar um pouco mais, existe uma teoria chamada de... observação. Teoria dos motivos determinantes. Teoria dos motivos determinantes, segundo a qual, a partir do momento que o agente fez a motivação, ou seja, exteriorizou o motivo, ele se vincula ao que ele disse. Tem que ser verdade. Ele se vincula ao que ele está afirmando. Ele está vinculado ao que ele disse que é verdade. Isso é teoria dos motivos determinantes. Uma teoria adotada pelo Supremo Tribunal Federal.
Quer ver um negócio curioso? Adiantando um pouco agentes, lá em agentes eu explico de novo, mas adiantando rapidão, só porque é didático. Quando você vai exonerar um servidor comissionado, você pode mandar embora a hora que quiser, pelo motivo que quiser. A autoridade competente para mandar embora, claro, pode mandar embora pelo motivo que quiser, a hora que quiser. Digamos que eu seja uma autoridade competente, digamos que eu tenha na procuradoria, como procurador, tenho um assessor. Sou procurador, tenho um assessor, o assessor é um cargo comissionado, pela função de assessoramento, como o próprio nome diz, eu quero mandar ele embora. Se eu mando embora, o motivo que eu quiser, porque a lei, mais do que isso, a própria Constituição me permite que eu mande embora pelo motivo que eu quiser, está no artigo 37. Se eu mando embora pelo motivo que eu quiser, mas exteriorizo dizendo que estou mandando embora porque não tem recurso, mas no dia seguinte contrato outro para o mesmo salário, eu me vinculo a essa motivação que não é verdadeira. Não é verdadeira. Se eu mandei embora por um motivo e no outro dia eu contrato outro pelo mesmo salário, mas afirmei antes que tinha mandado embora porque não tinha recurso para pagar, significa que eu menti no meu motivo. Eu menti, eu não gostava da pessoa, podia só mandar embora, mas não, motivação, exteriorizei o motivo, me vinculo a esse motivo, tá?